Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gabriel. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma sugestão de um membro lá do nosso grupo do Telegram, onde ele informa que seria interessante simular o quanto seria o lucro da Petrobras se comparado com o Brent nesses preços. Então eu vou mostrar como que tem tudo a ver o Brent, porque é a principal receita da Petrobras e de outras petroleiras, só que no entanto eu vou fazer algumas adaptações para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou olhar o fluxo de caixa operacional da companhia e eu vou estar utilizando o método inspirado no canal Dividendo Complementar. Então tá aqui o link, só digitar aqui no YouTube e acessar o canal que fala bastante sobre Petrobras. Bom pessoal, para a Petrobras e outras petroleiras, existe um ciclo que é benéfico para o resultado dessas companhias, onde ocorre o aumento do custo do Brent, ou seja, o maior preço do Brent gera uma maior receita, um maior fluxo de caixa. Afinal, o produto que elas estão vendendo fica mais caro e acaba entrando mais dinheiro no bolso da empresa. Então, esse aumento do Brent é interessante para a companhia e a gente está passando por um cenário contrário. Está caindo o Brent, né? O Brent chegou a $80 e agora estamos perto dos $60, chegou a bater $60. Então, estamos passando por um cenário de queda do Brent e isso pode impactar negativamente o resultado de uma petroleira. Mas como isso depende bastante de demanda, oferta e algumas coisas que as empresas não conseguem controlar, tem outros cenários que a gente precisa estar observando, como por exemplo o lifting cost, que seria o custo de extração das empresas de petróleo, onde a Petrobras hoje tem um dos menores custos em relação aos seus pares. Também é importante olhar o endividamento das empresas, porque isso pode estar corroendo boa parte do seu resultado. Uma empresa endividada, ela está pagando menos dividendo porque ela utiliza o dividendo para cobrir, para pagar a sua despesa com juros e afins, sua despesa financeira. E uma coisa que a gente também vai olhar é o CAPEX, que seria o investimento da companhia, o quanto ela vai dispor de recursos para investir e expandir o seu negócio. Por que eu estou falando esses dois principais pontos? Porque isso aqui impacta diretamente os dividendos, que tem tudo a ver com a minha estratégia. Então estou aqui no site da Genial Analisa, utilizando essa matéria, e aqui a gente tem um histórico do preço do Brent em dólares, tá bom? Então a gente vai estar utilizando todas as informações em dólares e no final eu faço uma pequena conversão para o real, tá? Mas como muita parte da demonstração da Petrobras é em dólares, eu preferi manter tudo em dólar, porque o câmbio também está oscilando bastante, acaba dificultando um pouco o resultado e observar esse resultado da Petrobras. Então, aqui na pandemia, a gente tinha um Brent mais ou menos no patamar atual de $60, e aí ocorreu uma guerra de preços da Arábia e Rússia, onde derrubou o Brent para quase $20, até menos que $20, dá a impressão aqui olhando esse gráfico. E desde então, o preço continuou subindo. Desde esse fundo aqui em 2020, ele atingiu o seu pico aqui na invasão da Ucrânia pela Rússia, passando de $100 por Brent. E se a gente puxar aqui no site do Investidor 10, a gente vai ver que o preço do Brent e o lucro líquido da empresa parece ter uma grande correlação. Onde foi o maior preço do Brent histórico, foi também onde a Petrobras reportou o seu maior lucro líquido aqui em 2022, passando de 180 bilhões de reais. Consequentemente, com o maior lucro líquido, o maior fluxo de caixa que a empresa gerou, também tivemos o maior dividendo. Em 2022, a Petrobras pagou mais de R$ 16,66 na forma de proventos, o que acabou distorcendo bastante o seu dividend yield e criando um histórico de dividend yield médio de 25,73%, conforme o site Investidor 10. Desde esse pico, o preço do Brent vem caindo e hoje ele está por volta de $60 novamente. Então, aqui ele deve ter fechado mais ou menos 63, $64, e isso impacta o resultado de uma empresa de petróleo. Então, como o próprio site da Genial informa, existem alguns pontos que a gente precisa olhar, como por exemplo o lifting cost, o endividamento e o plano de investimento de cada empresa. Então, se a gente puxar o custo de extração, a Petrobras é hoje a empresa brasileira que tem o menor custo de extração e também é um dos menores do mundo, apenas $6 por barril. Então, enquanto o barril hoje está na casa de $60 para mais, a Petrobras, para extrair um barril, ela gasta mais ou menos $6. É claro que isso não é toda a despesa da empresa, existem mais despesas, mas é interessante olhar porque, por exemplo, a segunda mais eficiente no lifting cost seria a Prio, que tem um custo quase 2 vezes maior que a Petrobras, de $11 por barril. A PetroRecôncavo tem um custo de $14
por barril e a Brava teria o maior lifting cost de 17,5 dólares por barril. Por que o da Petrobras é tão baixo se comparado como, por exemplo, a Prio? Isso se deve ao lifting cost do pré-sal, que é de apenas 4 dólares por barril e representa 70% do total da empresa. Os outros 30% possuem lift cost maior, que deixaria ela aqui numa média dessas companhias. Já falando de endividamento, a Petrobras tem uma relação de dívida líquida EBITDA de apenas 1,29 vezes, a Prio de 1,2 vezes, a PetroRecôncavo é a menos alavancada com 0,8 vezes e a Brava também é a mais alavancada com 2,8 vezes. Então essa empresa ela possui o seu maior lifting cost e também o maior endividamento, enquanto a Petrobras tem o menor lifting cost e o terceiro menor endividamento. Mas vamos começar a entrar no que o pessoal realmente quer saber, que é o dividendo da Petrobras e o quanto ela pode estar pagando e também gerando de fluxo de caixa operacional. Então, hoje o dividendo da Petro é calculado da seguinte forma: seria o fluxo de caixa operacional da companhia, reduzindo o seu CAPEX, que seria o seu investimento, e multiplicando por 45%. Basicamente, o payout da companhia é 45% em cima do seu fluxo operacional menos CAPEX, que seria o fluxo de caixa livre. O CAPEX previsto para a empresa para 2025 é de 18,5 bilhões de dólares e eu tirei essa informação no site de RI. Então, nesse trecho aqui, só para mostrar para vocês, nesse trecho a companhia reafirma o guidance de CAPEX proposto para 2025 nas premissas de 18,5 bilhões de dólares. Ela até cita algumas variações, né? Não dá para ter certeza que vai ser isso mesmo, mas eu vou estar utilizando esse número aqui para os nossos cálculos. E para estimar um fluxo de caixa operacional no Brent, eu vou fazer uma correlação dele com o preço do Brent. Então, praticamente, o que a gente vai estudar aqui é o quanto de fluxo de caixa operacional a companhia gera ou pode gerar para cada dólar que o Brent oscila. Em 2024, se a gente pegar o site de RI também, os resultados, o release de resultado em dólares, a gente vê que o Brent teve uma média de 80,76 dólares, enquanto o fluxo de caixa operacional da companhia foi de quase 38 bilhões de dólares, 37,984 bilhões de dólares. Então, se a gente fizer a relação do FCO por dólar do Brent, a gente vai ter que a companhia, para cada dólar do Brent, ela consegue gerar quase 470 milhões de dólares. Para chegar nesse valor aqui, eu pego o fluxo de caixa operacional e divido pelo Brent da empresa. E eu vou estar utilizando esse valor como base dos nossos cálculos. Então, só para repetir e deixar bem claro, isso aqui é uma estimativa do que aconteceu em 2024. A companhia, para cada dólar do barril, ela gerou 469 milhões de dólares. Agora a gente vai utilizar o nosso fluxo de caixa operacional base, que é 469 milhões de dólares por barril, e multiplicar pelo preço do barril, que no caso aqui, 80 dólares daria 37,5 bilhões de fluxo de caixa operacional, 70 dólares o barril daria 32,8 bilhões de fluxo de caixa operacional, 60 dólares o barril daria 28,1 bilhões de dólares de fluxo de caixa operacional, e a gente está mais ou menos nesse patamar aqui. Se o Brent chegar a 50 dólares, a companhia geraria 23,4 bilhões de dólares de FCO, e caso o Brent chegue a 40 dólares, ela poderia gerar 18,7 bilhões de dólares de fluxo de caixa operacional. E eu acho bem interessante, porque eu vou fazer uma relação mais para frente em relação ao Brent a 40 dólares, mas a companhia vai gerar praticamente o CAPEX previsto caso o Brent chegue a 40 dólares. E essa informação é bem interessante, porque existe um dividendo mínimo para Brent maior que 40 dólares. Então, usando essa mesma informação, como que ficaria os dividendos da empresa? Pegando o fluxo de caixa operacional da última tela, reduzindo 18,5 bilhões de CAPEX para cada linha e multiplicando por 45%, nós teríamos os seguintes valores. Então, para um fluxo de caixa de 37,5 bilhões de dólares, teríamos um dividendo de 8,55 bilhões de dólares ou 66 cents por ação. Se o Brent for 70 dólares, a gente teria, isso aqui lógico, é uma estimativa, não quer dizer que isso vai acontecer mesmo. Tá? Fiz uma relação, mas a companhia pode se tornar mais ou menos eficiente. Chegaria a 6,44 bilhões de dólares em dividendos, que daria 50 cents por ação. Se o Brent for 60 dólares, que é praticamente o patamar atual, geraria mais ou menos 28,1 bilhões de dólares, o que daria um dividendo de 4,32 bilhões de dólares
ou 0,33 dólares por ação. Agora, caso o Brent chegue a 50 dólares ou a 40 dólares, igual eu coloquei na tela anterior, eu até risquei essa informação aqui, porque existe um dividendo mínimo para caso o Brent seja maior que 40 dólares por barril. E conforme a política da Petrobras, o dividendo mínimo é uma remuneração de 4 bilhões de dólares para os exercícios em que o Brent for superior a 40 dólares por barril, tá? Então pode ser distribuído independente do nível de endividamento, mas tem alguns princípios na política que devem ser cumpridos. 4 bilhões de dólares pelas suas 12,8 bilhões de ações daria mais ou menos 0,31 dólares por ação. Com o dólar hoje a 5,87 daria mais ou menos R$ 1,82 ou 5,71% de dividend yield, considerando a cotação atual do dia que eu estou gravando esse vídeo, de R$ 31,85 para cada ação preferencial. Se o Brent cair para um pouco menos de 60 dólares e ficar nesse espectro de 60 a 40 dólares, existe um dividendo mínimo que a companhia vai estar pagando. E hoje, com o valor atual, esse dividendo representa 5,7% do preço da cotação. Então, se a companhia chegar a 50 dólares, ela não vai pagar esses 17 cents. Ou, no caso, chegar a 40 dólares, ela não vai pagar esse nada aqui, cents, por ação. Ela vai ter um dividendo mínimo de 0,33, que eu até coloquei aqui, até ficou 0,31, perdão, e até ficou bem perto dos 60 dólares por ação. Então, basicamente, esse seria o dividendo mínimo, mas se o Brent cair para baixo disso, a companhia já não é obrigada a distribuir esse provento. E como eu mostrei no gráfico anterior, já aconteceu do Brent cair para baixo de 40 dólares por ação. Então, pessoal, espero ter respondido essa pergunta do quanto seria o fluxo de caixa, quanto seria o lucro e quanto seria o dividendo da Petrobras, caso o Brent chegasse nesse patamar atual, se caísse. Lógico, aqui é uma estimativa, não estou fazendo análise, estou pegando informações públicas e trazendo para vocês e fazendo alguns cálculos de correlação, certo? Então, pessoal, vou deixar aqui até a recomendação. Se inscreve no canal aqui do Dividendo Complementar, tem muitas informações legais sobre Petrobras. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, até a próxima e tchau!